Boa tarde a todos. Estamos aqui. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é o dia consagrado à memória do nosso querido professor Pietro Baldi. E nós estamos encerrando o nosso seminário hoje. Logo mais tarde, eu convido a todos às 20 horas para participarem ao vivo de uma entrevista com a minha querida mãe, Hilda Mussa Tavares. Ela tem muitas experiências para nos retratar através da sua linguagem simples e sábia. Ela é uma das pouquíssimas, é possível, uma das poucas pessoas no mundo que teve o privilégio de estar ao lado do professor Ubaldi, receber o professor Ubaldi em sua casa, vai contar fatos assim interessantes do conhecimento dela com o professor Ubaldi, e nós nos sentimos muito honrados de poder dialogar com ela. Eu convido então logo mais às 20 horas para todos participarmos desse diálogo. Vamos então fazer a preparação para a nossa meditação desta tarde. Vamos ler do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrem-se e exultem-se, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos haver permitido que nestes dias pudéssemos fazer uma breve pincelada na obra do nosso querido professor Baldi. Que possamos, Senhor, estar atentos a esse processo evolutivo que ocorre dentro de nós e ocorre fora de nós, que ocorre numa subjetividade, numa intimidade profunda do espírito, mas que ocorre também na nossa sociedade como uma entidade maior e que precisa e necessariamente evolui. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos em tua paz. Assim seja. Vamos tentar então estabelecer em linhas assim gerais, muito gerais, o que seria a ética do Sermão do Monte. O que seria essa interpretação mais viva do que esse sermão representa para cada ser humano. Isso por quê? Porque nós vemos que
a progressão da ética dos sermões, a ética dos 10 mandamentos, a ética do arrependimento de João Batista e do discurso dos os 10 princípios considerados assim, os estatutos da lei natural que se encontra em O Livro dos Espíritos, que são uma readaptação de Os 10 Mandamentos para a linguagem racional do século XX. E, consequentemente, numa ética mais evoluída, aquele que já sabe dominar seus impulsos, aquele que já tem o domínio próprio e que já pode se considerar alguém que não está dominado por sua biologia, alguém cuja quantidade de subconsciente já é insuficiente para determinar o consciente. E aquele que o quantum de superconsciente já é suficiente para um empuxo do consciente para a sua verdadeira origem, para o resgate da sua verdadeira personalidade perdida com a queda. Isso é muito lindo. Então aqui Jesus está falando para quem é capaz de viver em si o entendimento claro, sem esforço nenhum, da humildade. Porque apenas quem sofreu humilhações e não se indignou com isso e pôde perceber que através daquele processo de humilhação num meio 100% adverso, aquilo lhe dá uma identificação com o reino. Então é quando nós somos perseguidos no antissistema, quando estamos sendo humilhados no antissistema, é que nós passamos a pertencer ao sistema. Em outras palavras, aqui está escrito assim: abençoados são os pobres em espírito, porque eles recuperam sua condição de habitantes do sistema. E aqui também, uma vez que a pessoa atinge esse ponto de humildade, a pessoa então consegue ter aquela emoção da libertação. E aí vem o choro do arrependimento, o choro da renovação, o choro do auto-perdão. Porque quanto mais nós ficamos sensíveis ao processo evolutivo, mais nós percebemos a enormidade das nossas culpas e das nossas dívidas. Mas no momento em que nós nos libertamos pela humildade e choramos aquela compulsão, divina compulsão de libertação, é o momento em que nós estamos também nos perdoando. Isso é muito, muito, muito belo, porque mesmo quando nós entramos num estado de contrição
por sentimento da culpa que nós cometemos, é mais razoável que nós deleguemos a Deus o nosso julgamento. Nesse conceito, nós não precisamos nos julgar. Não há necessidade de nós nos julgarmos. Nós não somos juízes de nós mesmos. Deus é o juiz. E o nosso advogado é Jesus Cristo. Se temos Deus por juiz e advogado por Jesus Cristo, não é necessário de forma alguma que nós nos julguemos. Que quando nós nos julgamos, nós estamos atribuindo a nós mesmos uma condição que nós não temos, que é de juízes. Não somos nossos juízes, nem juízes de ninguém. Então, essa libertação desse peso de nós termos que nos julgar e, pior ainda, termos que nos punir, que não temos nenhuma necessidade de nos punir. Esse processo de autopunição é um processo neurótico e doentio. É um processo patológico. Não é um processo da verdadeira libertação espiritual. Olhemos o exemplo de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso. Ele, num átimo, diante da visão da luz, quando ele perdeu a visão, ele se prostra, ele cai por terra e, num átimo, ele ressignifica toda a sua vida. E não encontra espaço para lamentar ou para se punir. Ele não encontra. Primeiro, porque não daria tempo. E segundo, porque aquele arrependimento era um momento em que ele deveria começar a reparação. Ele fez um salto quântico. Do arrependimento, ele pulou para a reparação. Então ele falou: Senhor, que queres que eu faça? Como eu vou reparar o que eu tenho feito até agora? Então ele foi gigantesco nesse salto quântico. Gigantesco. É uma personalidade quente, né? Quente. Eu até tenho um projeto aqui de fazer um estudo de 4 personalidades. A personalidade de Pedro, a de Paulo, a de Moisés e Abraão. Fazer um estudo dessas quatro pessoas, que eu acho que nos daria um estudo muito interessante no aspecto das personalidades. Até porque a personalidade, quando nós encontramos aquele autodomínio, é uma situação de muito prazer, muito reconfortante. Então aqui nós vemos que o consolo, o conforto vem através dessa libertação. Então é um alívio do peso, daquele passado, daquele fardo que nós trazíamos. Então ele pode dizer também: abençoados são os que são mansos, porque dessa forma eles herdam a terra. Essa é a ética. Então a ética da mansidão é a ética também chamada
da não violência. A ética da mansidão é a ética de nenhum compromisso com o mal. Não há nenhum compromisso com atitudes erradas, com o pecado que dominou o mundo. Então, quem faz o que Paulo fez de ressignificar sua vida, perde o ímpeto da ira. Ele domestica o ímpeto da ira. A sua pulsão de morte, ela é dominada pela pulsão de vida. Então não há mais espaço em sua organização física, mental e espiritual para a raiva, para a ira, para a violência, para a indignação raivosa, para a indignação pecaminosa. Ele pode sim indignar-se, mas sem pecar. Indignai-vos e não pequeis. Ou seja, não transformar aquela indignação num ato num impulso de morte, numa pulsão de morte dentro do seu coração. Esse é o domínio próprio. O domínio próprio nunca foi tão bem representado quanto a lição do que é manso, do que aprende a mansuetude, do que se liberta dos mecanismos de defesa, dos mecanismos de adaptação hormonais que nós temos, que são formados pela hipófise, hipotálamo, hipófise suprarrenal, na secreção de cortisol, que liga todos os mecanismos adrenérgicos e nos faz ficar raivosos, fortalecidos para a luta e para a fuga. Não há necessidade nem de luta nem de fuga. Quando se entra nessa ética superior, não há, porque perdeu-se o apego até a sua condição de vivente na Terra. E se houver ameaça a isso, pela justiça e pelo nome de Jesus, não há problema nenhum. Então a mansuetude é um tapete que nos encaminha nessa nova terra, nesse reino de Deus na terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a saciedade que a lei dá àquele que se indigna diante da injustiça. Se indigna. Mas ele só pode se indignar diante da injustiça com propriedade quando ele dominou a sua ira. Porque todo esse processo é escalonado, é encadeado, é irmanado. Não que alguém que não tem o domínio próprio não possa se indignar. Pode, mas vai se indignar e pecar. Vai se indignar e pecar. A forma pela qual nós vamos nos indignar e não pecarmos vai ser através desse processo de libertação que o domínio próprio nos concede.
só um detalhezinho, o domínio próprio é o 9º fruto do Espírito Santo. Isso é um estudo também maravilhoso, os frutos do Espírito. É algo que é semeado e que já germinou, já brotou, já floresceu e está frutificando, se oferecendo. Isso é uma bênção que nós temos. É nessa circunstância, quando nós não nos conformamos com o mal, não nos conformamos com este mundo. É uma ética de nós não nos conformarmos com as coisas erradas, não termos compromisso com o mal. Se você não fizer isso, você vai perder isso. Nós não temos compromisso. É a justiça. A justiça é mais importante. Sem ira, sem explosão de ira, sem violência. Mas também não pode ter cooperação com o mal. O conceito da expressão hindu, ahimsa, linda essa expressão, ela é muito bem traduzida como não violência, mas existe uma semântica mais profunda que nós temos que ter mais palavras para explicar da língua hindu para o nosso entendimento. É não cooperação com o mal. Isso foi muito vivenciado pelo Mahatma Gandhi quando ele aconselhou as pessoas a não comprarem tecido inglês. Cada um vai tecer seu próprio tecido. Então não vamos cooperar com o mal. Então um país que está nos oprimindo, não vamos cooperar. Quiçá nós, se fizéssemos hoje alguns programas de solidariedade humana, que nós deixássemos de usar, por exemplo, o sistema financeiro. Não totalmente, que seria quase impossível, mas tentarmos ao máximo nos fugir da moeda e do sistema financeiro. Não alimentando esse processo de Mamon, desse rei, desse Deus Mamon que domina o planeta, através de projetos de economia solidária. Isso seria maravilhoso. A economia solidária é, por exemplo, a economia de nosso lar. Eu me apaixonei pelo projeto de economia solidária. Há uma fuga de cooperação com o mal. Ele é aplicado em algumas cidades do Brasil, que não usam o dinheiro, usam outra moeda. Então não se estimula o sistema financeiro. Isso é muito bom, muito bom. E em seguida, a beatitude da misericórdia. A misericórdia é aquele coração que se indignou sem pecar, e então ele tem assim uma possibilidade de sentir em seu coração a dor do outro. Miséria e dor, cordis coração. Então, sentir no seu coração é a sua capacidade de empatizar com o outro. Empatizar em todas as circunstâncias, na alegria e na dor. Ficar feliz com a felicidade, ficar feliz com o sucesso,
ficar feliz com a libertação, como o próprio Evangelho narra que Deus e os anjos ficam alegres quando alguém se arrepende. Olha que beleza, a alegria dos anjos, a alegria de Deus, a mais alegria no céu, entre os anjos do céu. E eles também choram com as nossas quedas. Então, essa misericórdia, o padecimento e a alegria, tudo é trazido para o seu coração. Quando nós já estamos subindo nesses patamares e conseguimos chegar a esse ponto, nós então entraremos em sintonia com esses anjos misericordiosos. Então, nós estaremos mergulhados na misericórdia. Essa é a ética do Sermão da Montanha. Não tem como. O Sermão da Montanha é o absurdo para o antissistema. Ele é um absurdo para uma sociedade construída como é a nossa sociedade. Uma sociedade ególatra, uma sociedade em que estimula a vaidade, a prepotência. Você não pode usar esse carro, você tem que usar esse carro. Ou usando argumentos muito estranhos que já foram usados num episódio que seja esse episódio, vamos dizer, hipotético ou real ou histórico. Seja esse episódio chamado a tentação de Jesus no deserto um episódio hipotético, uma hipótese, seja um episódio histórico, ele tem um valor dos mais refinados, porque a forma como esse ser se dirigiu a Jesus faminto, ao quebrado fisicamente, levando ao píncaro do templo de Salomão e dali mostrando para ele, para que Jesus divisasse o mundo inteiro, todas as riquezas do mundo. E ele oferece então, olha tudo isso pode ser seu se prostrado me adorares. Essa é a ética do mundo, é a ética do antissistema. Nós temos que adorar a Mamon. Hoje se chama Mamon mercado. Isso depende do mercado. Que mercado? Que mercado? Então se aniquila um povo de um país por causa do mercado? Se aniquila a vida das pessoas com salário minguado de fome, sem benefícios sociais por causa de mercado? Não, nós temos que fazer isso para poder melhorar a economia do país. Que economia do país? Quem é o país? Que entidade supra-humana é essa chamada país? O país é o povo. O país é gente. Como pode esses magnatas protegerem o grande capital? Os bancos ajudam aos bancos, aos grandes financistas, ao capital especulativo, quando há fome. Então essa indignação, ela existe e ela pode ser convertida não em projeto raivoso de revolução sangrenta, mas num projeto de não cooperação com esse sistema, de empatia com aqueles que sofrem, sentir a dor da fome também, a dor da angústia de não poder alimentar os seus filhos. Mas acima de tudo,
que durante todo esse processo nós possamos olhar com um olhar de pureza para todos, inclusive para essas pessoas perversas. Até para eles nós temos que ter olhar de pureza, porque é apenas o olhar de pureza que nos vai fazer ver a Deus. Então essa é a ética do mundo, é a ética divina, essa é a ética do sistema, porque nós estaríamos assim, se nós estivermos no contexto dessa ética, nós vamos estar superando, dando esse salto quântico do sistema, do antissistema para o sistema. Nós estaremos sendo verdadeiramente habitantes do reino. E isso é muito sério porque já passamos 30 minutos e não temos muito mais tempo. Mas o que eu queria dizer também, que essa pessoa que está nesse processo, ela vai então atuar no sentido de conciliar. Então, se há os revoltados, nós vamos tentar fazê-los entender que não é a luta sanguinária contra o dominador que os fará libertar disso, porque então eles estarão assumindo um lugar de novo opressor, porque vão gerar uma força contrária. Então nós precisamos aprender a uma outra forma de luta, que é uma luta no outro patamar. Quando nós não teremos apego nem à nossa vida, mas queremos oferecer a todos a possibilidade de reconciliação. Então essa pessoa que reconcilia, que une ao invés de desunir, ela está realmente integrando essa filiação divina nessa terra nova. E os que são perseguidos, esses dois últimos, o 8º e o 9º, falam de dois tipos de perseguição. Que os que têm fome e sede de justiça, se eles atuarem no sentido de pacificar, no sentido de ter empatia com o próximo, no sentido de ter misericórdia dos que sofrem e atuarem no sentido de equalização das diferenças sociais, econômicas, culturais, integrando, ajudando as pessoas a subirem, ajudando as pessoas a se recomporem dentro de uma sociedade toda doentia, essas pessoas vão ser perseguidas. Elas são perseguidas pela justiça. E se acima de ser perseguido pela justiça, se elas amam a Jesus e elas conseguem entender o contexto dessa beatitude toda, e elas estão cristianizadas, estão evangelizadas, então elas vão ser perseguidas por causa do nome de Jesus. E infelizmente nós vemos no mundo antissistema, os que se dizem cristãos estão usando táticas e estratégias do mundo. Eles são adoradores de Mamon, porque eles só falam em mercado, eles só falam em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Eles estão engrandecendo os donos desse mundo. Eles estão se bajulando os senhores do mundo para terem privilégios aqui. É uma gente muito perversa. É uma gente que exige de nós muito domínio próprio para não nos irarmos também, porque eles são piores
os religiosos que se tornam lobos, quando deveriam ser pastores, se tornam lobos, devoradores de ovelhas, que adoram os holofotes, que adoram a admiração. Esses que estão atrás da luz dos holofotes, esses são possivelmente mais condenáveis aos olhos de Deus do que os que estão simplesmente impiedosos, praticando toda sorte de perversidade contra os seres humanos. E é assim que nós vemos essa ética superior. Infelizmente, a ética do Sermão do Monte, ela não é ainda aplicável. Por que ela não é aplicável? Porque uma grande parte da população do mundo ainda está no nível da primeira ética dos 10 mandamentos. Eles precisam aprender a não vingar mais do que eles foram ofendidos. Então eles ainda precisam aprender o olho por olho. Porque eles querem um olho por uma vida inteira. Eles ainda precisam chegar na racionalidade, que é eu sei que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Ou como Jesus disse a respeito de si mesmo: quem me convence de pecado? Eu sou convencido do meu pecado. Eu tenho consciência de morbidade espiritual. E se eu tenho consciência de morbidade espiritual, eu estou nesse patamar da racionalidade. E se eu luto contra o meu eu antigo, do meu inconsciente, que ainda sobrevive, que ainda está em seus estertores, tentando dominar meu pensamento, meu sentimento, minhas palavras e minhas ações, então eu posso repetir com o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, não faço. O bem que eu quero fazer, o superconsciente, é o meu projeto de futuro. Mas o mal que eu não quero fazer é o subconsciente que está estertorando, buscando sobreviver dentro da minha racionalidade, que é a parte maior do meu ser. Eu não quero fazer, mas faço. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele completou tudo. Ele foi no subconsciente, foi no consciente e foi no superconsciente. E mais do que tudo isso, ele reconheceu que só a graça de Deus por Jesus Cristo. Ele perguntou e ele respondeu: quem me livrará dessa condição anômala de um ser encarnado que ainda tem uma personalidade que o arrasta para trás, mas tem uma superconsciência que o empuxa para o alto? Mas que nenhum desses movimentos do empuxo espiritual vai funcionar se não for a graça de Jesus Cristo. Infelizmente, nós queríamos ter hoje feito também, ontem feito um estudo sobre a personalidade de Jesus, mas vai ficar para uma outra oportunidade.
uma outra oportunidade nós vamos fazer. Eu agradeço então a todos, vamos fazer uma oração, pedirmos para que o amor de Deus continue dentro de nós e que nós possamos aprender um pouco para os nossos corações. Senhor Jesus, te agradecemos por estas reflexões sobre a ética do Sermão do Monte. Essa ética que é para seres evoluídos, que é para seres que conseguem dominar o seu passado, que ainda palpita dentro de si, que ainda está querendo sobreviver e dominar o seu consciente. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sobrepujar estas forças de morte que ainda subsistem na nossa racionalidade. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos essa fase, a darmos o nosso salto quântico em direção ao teu sistema de amor, de luz, de sabedoria e de verdade. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Lembrando então que mais tarde teremos uma entrevista com a professora Hilda Mussa Tavares, com a viúva de Clóvis Tavares, com uma das pouquíssimas pessoas que ainda vai nos dividir conosco a sua experiência de proximidade, de intimidade com o professor Ubaldi. E nós vamos falar sobre as coisas simples, sobre a hora do almoço, a hora de fazer um autógrafo, a conversa íntima, a chegada de surpresa, essas coisas todas nós vamos conversar numa conversa agradável com ela. Fiquem conosco e nós agradecemos a todos a presença nesse seminário. Deus nos abençoe, assim seja.